Sim, senhora. Gente, então, nono ano, tudo certo. Tem que fingir que a gente não estava conversando já. Vamos então para a página. O que tá fazendo, Thiago, aqui? Cortando? Agora fiquei curioso também, o que que ele tá fazendo? É por causa que eu derrubei cola na minha caneta, eu tô tentando tirar. Não foi tu que estourou cola aquela vez? Foi no primeiro dia de aula. Meu Deus do céu. Parece persegue, vamos lá. Pessoal, estamos na página 45, page 45, certo? A, a, a gente, eu tinha confirmado com o Arthur, nós vamos fazer o vlog da Mayra, certo? Então, peguem lá na página 45. Isso. Já está compartilhando, né? Sim. Ai, meu Deus do céu, eles vão chegar atrasados, não vão conseguir entrar. Porque eu vou estar no meio do vlog, eu não posso parar. Vá. Bom, só lamento. Já vão dando uma olhada nas questões que tem ali na página 45, o que que vocês têm que completar. Yasmin entrou agora, a Luara também está entrando, disse, tá? Então, página 45, dá uma olhada nas questões que vocês têm que completar, vão escutar, e aí vão já vendo, se conseguir ir marcando, vai marcando. Ai, mãe. Ai, Jesus de Guapes. Vamos ver. Exercício da semana? Caminhamento para online. Duda, de página 45, ok? Tá. Ah, pessoal, eu vou desligar, eu tenho que fechar o meu áudio e a minha câmera. Nesse momento, vocês fechem o áudio e a câmera de vocês também. Que eu fiz, dá uma grande diferença, tá? Isso. Hi there. I am absolutely loving London. It's awesome. We're here on our family vacation, and I've enjoyed seeing the sights so far. Well, now I am super excited because next we're going to the Warner Brothers Studios near London to see the Harry Potter exhibition there. I know, I know. I'm a little old for Harry Potter, but I just love the movies. I could watch them again and again. I think the characters and the special effects are amazing. And I love all that fantasy stuff. The Warner Brothers Studios are where they actually filmed a lot of the series. So you can see all of the sets and the things that were in the actual movies. Yes, I admit it. I'm a real fangirl. I'm not such a big fan of science fiction, though. Unlike Mark, don't tell anyone, but he's still got loads of Star Trek stuff that he's had since he was little. I don't think he's ready to throw it away yet. He actually likes going to science fiction conventions, and sometimes in costume. Just don't tell him that you know, okay? I don't think he really tells a lot of people, but I just think it's cool that he's so into it. So, what type of movies do I like? Well, there's nothing better than sitting down on a Friday evening with a good rom com or two. And musicals, of course, but none of my friends want to watch musicals with me because I always start singing. They'll change their mind when I'm a big star on the red carpet.
Ok, o Vitor estava tentando entrar e aí eu estava lá na apresentação, não consegui permitir que ele entrasse. Então, se alguém puder dar o recado para ele, mandar o convite de novo, que agora eu estou aqui. Se alguém puder fazer esse favor, eu agradeço. Professor, na última aula a gente já viu o vídeo da Maia. Eu sei que a gente já tinha visto, mas é que sempre a gente tem que. Tipo, a gente viu uma semana atrás. Agora a gente vê para refrescar. Então Eu ia vamos. falar por causa que a gente já fez os step 1 e 2, para não fazer de volta. Ah, tá. Obrigado. Step 3. Is there a movie that you have seen many times? Is there a movie that you have seen many times? Guys, agora open the mics, please. A pergunta é, tem algum filme que você viu muitas vezes? Yes. Uhum. Essa é a pergunta. Só que assim, vocês viram que ele usa o have seen many times, né? Have seen many times. Então, is there a movie that you have seen many times? Ok? Então, por que é have seen? Porque ele vai se referir a uma coisa que aconteceu e que ainda acontece, né? Então, a gente já tinha visto, né, na outra unidade, no ano passado, o uso do present perfect, né? Uma das aplicações é quando aconteceu uma coisa e ainda acontece. No caso, uma coisa que gente, câmera aberta. Tchau, Nicolas e a Luana, não, né? Isso. A minha não tá aberta pra ti. Não. Oxe, pra mim tá aberta. Deve ter bugado. Quem sabe tu sai e entra de novo, Thiago. Abriu, tá? Então, um dos usos do present perfect é essa coisa de aconteceu e ainda acontece. Então, o fato de você assistir repetidas vezes vai ser essa coisa que você sempre assiste. Em português a gente falaria. Tem algum filme que você assiste sempre? Né? Porque você assistiu, daí assiste de novo, 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 né? Então, esse é uma das aplicações dos casos que você vai usar o present perfect. Is there a movie that you have seen many times? Yes. Yes, what movie? Baywatch. Ah, really? Okay. And you, Victor? Agora eu You don't não remember? lembro. If you don't remember, it's because there isn't any movie. Qualquer um? Não, a pergunta é: há algum filme que você assiste várias Sim. vezes? Se você não Não, lembra, é porque não tem. Você não assiste. tipo, os filmes que eu vi foram todos, tipo, uma vez, sabe? Eu nunca vi, tipo, mais de uma vez. É porque eu não sou desse cara de viciado em filme. Eu sou. Eu sou desses que pega. Olha, gente, teve um filme que quando eu era adolescente, eu assisti 8, e na época era caro já, né? Eu assisti 8 vezes no cinema. Fui 4 finais de semana, sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Eu não Nossa. consigo ver mais de uma vez o mesmo filme. Mas Não é sei que lá, não sei porquê. na época foi uma febre, todo mundo sabia os diálogos de cor aí, todo mundo falava junto no cinema, era muito engraçado. Foi muito legal. E daí eu peguei gosto, né, por repetições, repetitions. Qual que era o filme? Dirty Dancing.
Dirty Dancing. Mas tu viu aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil. Eu não tinha viajado pro exterior ainda. Mas é que era uma coisa. Eu não morava aqui, eu morava no Paraná, lá em Londrina. E foi. Nossa, assim, ó, todo mundo ia. E aí, quando entrava, né, o Patrick Swayze, entrava a Jennifer Grey, e todo mundo fazia. E aí as meninas falavam a parte dela e os meninos falavam a parte dele. Era muito engraçado. Então, peguei gosto. There is Dirty Dancing and Harry Potter. Não é por causa da Mayra, não, mas Harry Potter I watch every time. Every time. Só que daí, claro, se tem alguém junto, eu não assisto porque a pessoa já faz assim, ó. Sabe? Mas o que tu tá assistindo é Harry Potter. Frouxo. Do you ever cry during movies? Eduarda. I think you look like one that cries during movies, no? Yeah, I cried. You see? Matheus, do you cry during movies? Marley e eu já chorei nesse filme. Mas aí ele não tem, né? É Pô, tipo aquele. bateria foda. Não, Marley e eu. Esse muito triste. É, Chorei muito. tu vê, né? Que são filmes que. And do you prefer watching movies alone or with others? Bruno. I think I prefer with others. Really? Yeah, I mean, depends the kind of movie. Because there are people that like with subtitles, and I like with subtitles, but there are people that watch it without, like, on the, In I don't know Portuguese. the word. Yeah. Oh, yeah. So it's Then, hard. I have to admit that it sucks. But sometimes you don't want to lose a friend, and then you watch it. Ué, Sorry. Eu ia entrar sacaneando quem é que me derrubou e em vez de eu apertei uma flechinha aqui em cima. Não. Ai, que animal. Ok, let's go, guys. Page 46. Ok? Can you believe these movie locations really exist? This is page 46. This is a text that brings us, talks about movie locations and some interesting facts, né? Então, locações de movies, ou de filmes onde elas aconteceram e alguns fatos interessantes sobre elas. Tá? Nós não vamos ver todo o texto, mas aqui eu quero que vocês prestem atenção aqui na página, no topo da página 46, quando eles falam have you ever seen a fantastic place in a movie and ask yourself, where was that filmed? These days, it can be difficult to know if a movie location is real or if it was created in a studio or if it was a computer, right? So all the following places were used without alteration as locations for some of the world's most famous franchises. After a location is seen in a blockbuster movie, once quiet places can become popular tourist attractions. Now, some of these places are visited by thousands of fans every year. Então, quando eles fazem essa introdução aqui, eu quero que vocês, primeiro, todo mundo entendeu a ideia do parágrafo,
Sim? Vamos ver então. Eu Luara, não entendi muito bem. não entendeu. Tá, vamos tentar entender aqui. Luara, tem alguma pergunta? Acho que não. Por Tá? enquanto. Tá. O que que tu entendeu do parágrafo, então? Você consegue ver um lugar fantástico no filme e perguntar para si mesmo onde que é o filme? Exato, exato. Só que assim, o que que ele está perguntando? Where was that filmed? Né? Onde que ele foi filmado? Onde que ele foi filmado, né? Where was that filmed? Por quê? Nos dias atuais, pode ser difícil saber se a locação é real ou se foi criada em estúdio, né? Então, hoje em dia, realmente, né, antigamente as pessoas faziam, na década de 50, 60, faziam uns filmes bíblicos, assim, daí montavam o Antigo Egito, e eram produções multimilionárias, por quê? Porque tudo era real, né, assim, real. Eram feitos, construídos, as locações eram construídas, as roupas eram todas talhadas, feitas reais, né? O mais real possível. E hoje em dia tem muito truque, o cara bota uma tela verde ali atrás, ele pode estar em qualquer lugar do mundo ou fora daqui. Então, o que que o texto traz? Ele traz uma reflexão sobre essas perguntas que a gente faz. Se foi criado num estúdio, então, onde que ele foi filmado, certo? Por que que está sublinhado, e destacado no texto essas 4 frases? É importante para nós saber quem foi que quando você faz a pergunta: "Onde o filme foi filmado?", é importante saber quem foi que filmou? Não, não é importante, eu quero saber onde foi filmado. Se eu me pergunto se ele foi criado num estúdio ou se foi num computador, ah, é importante saber quem foi a pessoa que fez o programa no computador ou se ele foi criado num computador, né. Então, essas perguntas, quando você faz essa afirmação: "All the following places were used without alteration". Então, todos esses lugares foram usados sem alteração, como locação de filme. É importante saber quem foi que usou os lugares para fazer a filmagem? Não é. Por quê? Porque para nós fala, quem quer falar? Não, deixa. Fala, Thiago. Nossa, eu me mutei sem querer, desculpa. Tá, É por causa que eu me tinha. Só ia falar que não importava. exatamente. Por que que não importa? O mais importante é saber a ação e não quem foi. Quando a gente tiver esse caso, a gente vai usar a voz passiva, tá? Voz Que é passiva. voz passiva. É isso, essas expressões em destaque ali no parágrafo são exemplos de voz passiva. Nessa unidade, nós vamos estudar voz passiva, tá? Por isso que elas estão em destaque. Então, se vocês olharem aqui, ó, was filmed, foi filmado. Was created, foi criado. Were used, foram usados. Are visited, são visitados, né? Então, por causa dessas, então, que eles estão falando que esses lugares aqui, todos foram usados como locações reais, e essas cenas que são citadas são reais, e agora esses lugares são visitados por milhares de fãs todos os anos. Não importa quem, como foi, quem é que vai, mas assim, os fãs visitam. Então, como o mais importante é saber a ação e não quem vai, a gente usa a voz passiva, ok? Então, rapidamente, eles explicam aqui. In the opening scene of the Bond movie Spectre, there was a Day of the Dead parade. The parade was invented for the movie.
Então, a parada que tem nesse filme do James Bond não existia. It was invented. Quem inventou? Não importa. O que importa é que foi inventado. So, it was invented for the movie. It wasn't real. Giovanni chegou agora. Giovanni, estamos lá na página 46. Ok? Então, it wasn't a real Mexican tradition. The movie was released in 2015. And in 2016, there was a huge celebration and parade in Mexico City, just like in the Bond movie. After the movie, the parade became an annual tradition. An annual tradition. 4 anos de tradição, né? Então, obviamente, deve ter dado dinheiro e aí eles vão continuar fazendo. Então, a gente fica assim, tá, uma tradição. Quantas vezes aconteceu? 4. Daqui 50 anos vai poder dizer, essa aqui é uma tradição, mas ela começa desse jeito, né? Se vai ser uma coisa que vai se perpetuar, não sei. 2. These special hobbit houses here were created for the Lord of the Rings and the Hobbit movies. They are in Matamata in New Zealand. Today, this location is called Hobbiton and is a visitor attraction. Né? Então, quem gostou de assistir o filme e tudo, vai curtir ver esse tipo de coisa. Se alguém gosta do Indiana Jones, como eu, these are the Iguaçu Falls. Vocês viram como é que escreve Iguaçu em inglês? Iguazu. Uhum. E eles pronunciam Iguazu. Tá? Eles não conseguem absorver que o C cedilha tem o som de S. Então, para eles é mais fácil dizer que é outra letra e é isso, né? Mas eles nem tem que se cedilha na letra deles, né? Eu sei, mas a gente, assim como quando tu olha o alfabeto Perguntando. nórdico, né? Aquele A cortado no meio, o O com um risco e o A com trema, né? São coisas que você também não sabe como é que vai pronunciar. Se você fosse colocar em pronúncia do português, né? Então, a mesma coisa assim. Para eles tem som de Z. Então, these are the Iguazu Falls on the Brazilian and Argentinian border. The stunning waterfall scene in the Indiana Jones movie In the Kingdom of the Crystal Skull was shot here. Então, qual foi o filme que foi filmado aqui? Indiana Jones e o Reino... The Kingdom of the... Não, é o Reino da Caveira de Cristal. The Kingdom of the Crystal Skull. Eu acho que foi o último que ele fez. Em Foz do Iguaçu também podia ter dito que foi gravado Pantera Negra. Mas acho que não foi, foi? Foi? Aquela parte lá que ele é batizado rei na cachoeira. Ah, é? Eu não sabia. Uhum. Um monte de gente achava que era no Niágara, mas é aqui. Eu não sabia mesmo. Olha só. Cool. You can hear the roaring sound of the water from miles away. O que é roar? Fãs da Katy Perry. Rugido. Você consegue ouvir o rugido da cachoeira. Isso, tá? Roar, rugido. Porque quem foi sabe, né? Que escuta longe aquilo. E the Divergent movies are set in a Chicago of the future. Lots of key scenes are shot in the city. Então, o filme Divergente acontece numa Chicago do futuro. Então, muitas cenas-chave foram filmadas na cidade. The 17th Church of Christ, que é essa aqui, was used in the first movie for the choosing ceremony, where the 16-year-olds of the city are put into different groups for life. Quem assistiu também sabe, né? Que eles fazem aquela cerimônia para saber para qual casa para qual grupo você vai, se é Daunting,
Como é que são os nomes? Agora me escapou. Ok? Então, agora a gente vai ver a voz passiva e ah, a voz passiva no presente e no passado. Então, assim, ó, a gente, por tabela, vai acabar estudando a voz ativa também. Deixa eu tirar a apresentação. Então, eu vou tentar passar aqui no quadro primeiro, aí, se não conseguir, eu vou pro... Dá para ver direitinho, né? Aí eu vou pro chat. Então, pessoal, quando a gente fala em voz passiva, é porque a gente está, como eu falei antes, está enfatizando o que foi feito e não quem fez. Né? O próprio termo, para você explicar voz passiva, você usa a voz passiva. Está explicando o que foi feito. Se foi feito, você precisa ter o verbo to be e o particípio passado do verbo principal. Você precisa ter aquela terceira coluna de novo, nossa amiga fiel e escudeira, que nos tira de várias situações, vários enroscos, né? Na nossa vida de falante de inglês, a gente precisa ter a terceira coluna, third column. Precisa estar com ela internalizada, tá? Então, você vai usar o verbo to be mais a terceira coluna. É aparentemente simples, certo? Então, como é que nós... Isso tudo está lá na página 47, certo? Caso vocês queiram acompanhar pelo livro. Então, como é que eu vou fazer? Por exemplo, my dad made this house 40 years ago. Certo? Essa aqui é uma frase normal, ativa, né? O meu pai fez essa casa 40 anos atrás. Agora, isso nós estamos falando porque surgiu o assunto de que eu falasse que foi meu pai que fez. Mas a pessoa que está de fora, eu vou vender a casa. Ela vai pagar mais caro porque foi o meu pai que fez a casa? Não vai pagar mais caro. No que ela está interessada? Ela está interessada em saber quando que foi feita. É mais importante, a informação que conta é saber quando foi feita. Não interessa saber se foi meu pai, meu tio, meu padrinho que fez. Então, como é que eu vou montar, como é que eu vou fazer essa frase usando a voz passiva? Então, nós temos aqui o sujeito, temos o verbo, e eu não vou colocar em objeto direto, objeto indireto. Eu vou colocar como complemento, para facilitar, tá? Mas aqui é objeto direto. Então, my dad made this house 40 years ago. O que é complemento vai virar agente da passiva. O que é complemento vira sujeito. Então, this house. Em que tempo foi feita essa frase? Passado. Qual? Passado simples. Fala, Thiago. Perfeito. Ah, não, esquece. Falei coisa errada, esquece. Tu achou que fosse present perfect? Não, tu perguntou como que foi feita a casa, daí eu falei 1980. Ah, olha, o cérebro da matemática já foi lá no resultado.
Não, tudo bem. Tu tá respondendo a pergunta, né? Então, aqui. This house. Qual é o verbo? Qual é o tempo utilizado aqui? Simple past. Então, eu vou introduzir o verbo to be no simple past. This house was made 40 years ago. Tá? Então, qual é o processo? Identifica sujeito, verbo, complemento. O que é complemento vira sujeito. E aí o verbo to be entra para formar a frase no mesmo tempo da voz ativa. Tá? Aqui eu já estou resolvendo várias coisas. Por exemplo, vai ter um exercício ali que vocês vão ter que montar a frase na voz ativa. Aliás, passar da voz ativa para passiva. Então já fica a dica ali. Agora nós vou voltar a apresentar aqui para a gente poder fazer fechamento no livro. Alguma pergunta, pessoal? Eu dei um exemplo só, é difícil, hein? Assim, com um exemplo, tu vai conseguir. Então, vocês têm que ter dúvidas para eu poder. Agora nós vamos fechar a explicação aqui no livro. Tá? Então, the passive is formed using the correct form of the verb to be. Qual é a forma correta? Was, were, is, are. Was. Né? Então, aqui a gente vai colocar past participle, verbo to be, mais o past participle. Aí aqui sim, use is ou are, ou isn't, ou aren't, for the simple present e para o simple past, was e were. Então, a forma passiva é formada usando a forma correta do verbo to be mais o passado particípio. Use o is e o are para a voz passiva no presente e o was e were para a voz passiva no passado. Certo? Por que tem o not aqui? O not é para dizer que pode ser a negação também, né? Wasn't e weren't. When you want to say who does or did the action, use by. Então, quando você quiser dizer quem fez a ação, ele é bem opcional, porque se você está usando a voz passiva, é porque você já quer enfatizar quando a ação aconteceu e não quem fez, né? Então, como opção, você pode usar o by. Por exemplo, eu poderia ter dito: This house was made by my father 40 years ago. Né? Então, o by indica por. Então, ela foi feita por alguém. Você vai colocar o by, caso você queira enfatizar quem foi que fez. Certo? Certo. Certo? Todo mundo entendeu? Então, aqui, ó. Nós temos a página 47, que eu quero que vocês façam. Agora eu quero ajudá-los, certo? Deixa eu só vir aqui. E eu quero, na página 50, eu quero dar de tarefa para vocês fazerem, para a gente poder discutir na quarta-feira. Eu não vou explicar, porque a tarefa é você ler e entender o que é binge watcher. Se alguém já souber, ó, fala, que daí não fala, que você não vai estragar o exercício, tá? Tá todo mundo na página 50? Are you all there? Sim. Então, a binge watcher. Então ele explica, ele pergunta se você é um binge watcher, e aí você vai ver os sinais de um binge watcher, e aí depois explica o que é binge watching, e aí você vai fazer os exercícios,
certo? Depois a gente vai corrigindo, ok? Então fica de tarefa, página 50. E nós voltamos para a página 47. Opa, passei. Tá, então aqui. Page 47. No 5, underline other passive sentences in the text. Vai lá. Oi. Hã? Vocês estão... Em cima do chat, professor, dá uma ativada nesse fala. Aqui. Vocês estão entendendo o que está sendo falado? Nada. Quem Quem é tá que está falando? É o áudio do Matheus que tá ligado. Ah, tá. Deve estar vendo algum vídeo. Não, e uma voz assim. Eu, hã? Que é isso? Ok, let's go. Sorry. Tudo bem, gente. Sabe que se não tiver ataque de riso, não sou eu. Tá? Então aqui. Underline other passive sentences in the text. Vai lá no texto da página 46, sublinha as outras formas, que é para identificando. Tá? Nós vamos fazendo aqui o exercício. Complete the sentences with the correct passive form of the verbs in parentheses. Vamos fazendo juntos para a gente ir pegando. Tá? Então, complete as frases com a voz passiva dos verbos em parênteses. In the past, movies in black and white. O que é shot? Shot? Tiro? Pode ser tiro, né? Mas a gente tá falando de movie, né? Filmes. Filmado. Produzido. Filmados. Isso, foram filmados, tá? Então, no texto ali fala This movie was shot in New Zealand. Eu acho que é a parte do were created. Onde é que eles falam aqui? A segunda ali, no 2, em New Zealand. The area today location is called, mas não fala em shot, é no terceiro, ó. No Tá. terceiro ele falou The Indiana Jones movie, The Kingdom of Crystal Skull, was shot here. Tá? Então aqui eles usam, ó. Was shot, ele foi filmado aqui. Mas vocês falaram certo, shot também é tiro. Tá? No caso de filme, é filmado. Então, voltamos para cá. In the past movies, como é que eu vou falar que eles eram filmados em preto e branco? Were shot. Were shot. Ok? The Sistine Chapel by Leonardo da Vinci. O que é Sistine Chapel? Capela Sistina. Capela Sistina. Então, a Capela Sistina foi pintada por Leonardo da Vinci. Weren't painted. Então, só que de quantas capelas nós estamos falando? Wasn't painted. Wasn't painted. Wasn't, porque ela não foi pintada por ele. Today, a lot of cars Were produced. Não. Se você fala que os carros were produced, eles não são mais produzidos. E ele está falando que hoje em dia... Has been produced. Pode ser. Na verdade, eu acho que mais correto seria usar has been produced. Mas aqui no texto, eles estão pedindo para completar com presente ou passado.
Tá? Então fica are produced. Mas eu acho que a tua frase fica mais correta, porque eles iniciaram no passado e ainda vêm sendo produzidos. Então, deveria ser isso aqui, ó. Has been produced. Mas ele não aceita, ó, porque passa do número de caracteres. Tá? Ou have been produced. Ó. Então vou colocar are produced. The movie Mary Poppins. O que é release? Tela. Lançado? Release é lançar. Tá? Lançado. Ai, eu tô na outra página, tu bota no chat, é sério. Ok, lançado. Eu tenho que vir aqui. Isso, lançado. Release é lançar foguete, lançar álbum, lançar filme, tá? Release. Ou aliviar também, tá? Então aqui, the movie Mary Poppins foi lançado, was released. Havaianas flip-flops. Para quem não lembra, flip-flop é o nome do chinelo, que tu vai andando ele faz flip-flop, flip-flop, flip-flop. Tá? Are made in Brazil. These days, top movie stars Were paid. Ó, these days quer dizer que nesses dias eles são pagos. Are paid. Não é estão sendo pagos. Are. Have been paid. Have been paid. Deveria ser. Não, porque, tipo, hoje em dia eles estão sendo pagos. Não sei. Eu não sei se eles estão. Porque aqui de início era para ser só simple present e simple past. Tá? Tu quer ver? Eu acho que eles não vão aceitar isso aqui, ó. Vamos ver. Are paid. Tá? Are paid. Então vamos só colocar aqui. Ó, as outras estão certas, ó. E in the past, special effects. Aren't created. No passado, weren't created. Tá? Weren't created. Anotaram? Sim, acabei de anotar. Tá? Então agora já deu o horário, pessoal. A gente se encontra quarta-feira. Faço a página 50 e a 47 também. Tá no bom? planejamento da semana? Oi? Essas duas páginas estão no planejamento da semana? Tá, não. O planejamento da semana tá a página 50. Tá. É por Tá? causa que eu não me esqueço. Vou até anotar aqui. Não, o planejamento faz a da página semana é assim, ó, o planejamento da semana tá a página 50. Só que eu sabia que eu ia explicar a página 47 que eu ia dar hoje. Eu não Sim. podia colocar, caso não desse, aí, ó, nessa semana você fará as atividades da página 50. Uhum. E aí o resto eu vou dar agora. Tá? Sim. É a página 50 toda. Isso. E essa aqui que a gente vai ter que corrigir. Tá bom? Sim. Então, Tá bom. Uma boa segunda-feira. A gente se vê na quarta-feira. See you there. Bye. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso ficar aqui, tá, pessoal?